Oi, oi. Oi, galera. Tudo bom? Conseguem me ouvir bem? Beleza, estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Muito bem. Opa! Eu vou começar me apresentando antes de adicionar a nossa convidada aqui. O meu nome é Paula Boing dos Santos, eu sou graduanda em dança, em licenciatura em dança na FURB, e faço parte do projeto Poieses FURB. E eu tô aqui hoje para mediar a entrevista com a nossa convidada Fernanda Amaral, para conhecer um pouco mais do seu trabalho com a companhia Dança Sem Fronteiras. Ok? Então vamos adicionar aqui a Fernanda, vou fazer uma breve introdução, apresentação dela, e aí já começamos a nossa entrevista. Oi, Fernanda, bom dia! Bom dia, tudo bem? Tá me ouvindo? Tô. A imagem tá um pouquinho travada, mas tô ouvindo. Ah, tá bom. Eu tô aqui, tá, para mim tá normal. Normal? Tá, Tá, beleza. Eu vou só te apresentar um pouquinho antes e aí tá a gente já. bom. Beleza? Beleza? Apresentando então a nossa convidada, Fernanda Amaral. É formada como professora de Danceability por Alito Alessio nos Estados Unidos, graduada em Educação pela Universidade de Cardiff, no Reino Unido, com especialização em treinamento e com defesa da tese, o aprendizado e reconhecimento de outras culturas através da dança no sistema educacional como reconhecimento e formação de sua cultura. Sua formação com estudos no Brasil, na Argentina, na Espanha, nos Estados Unidos, na França, na Holanda e no Reino Unido inclui balé clássico, dança contemporânea, danças brasileiras, consciência corporal, dança, teatro, contato, improvisação, tai chi chuan e butô. Uma pessoa de muitos talentos, gente. Em 1993, fundou a Patois Dance, no país de Gales, uma companhia de dança-teatro, né, que trabalhava com a comunidade, criando performances de dança e dança-teatro. Com a companhia, realizou numerosas apresentações em festivais europeus e na televisão no Brasil e na Europa. Em 2005, criou o Patois Dance Ability, com bailarinos com e sem deficiência, realizando residências e espetáculos no Reino Unido, e em 2010 criou a Dança Sem Fronteiras em São Paulo. A metodologia da Dança Sem Fronteiras enfatiza o potencial de todos os participantes, com foco na criatividade e igualdade. Todos os projetos da Dança Sem Fronteiras são idealizados e realizados com o objetivo de promover a dança contemporânea como um bem cultural e acessível a todos, fortalecendo... Eu tô em entrevista, gente! Desculpa. Ai, gente, Imagina, sai, que tá gata, ótimo. Vai lá, perdão. é assim mesmo. É o trabalho em casa. É o home office. É o home office. Enfim, com o objetivo de promover, né, a dança contemporânea como bem cultural e acessível a todos, fortalecendo a diversidade e ampliando horizontes artísticos e sociais para além dos rótulos, para questionar as fórmulas e preconceitos sobre dança, deficiência e profissionalismo. Fernanda, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela disponibilidade, eu sei que foi uma correria para a gente conseguir estar aqui, então é um grande prazer contar com a sua presença aqui hoje. Então, só para falar que é um prazer também, e a gente recebe sempre muitos estudantes de várias universidades. Começou sempre com universidades em São Paulo ou Campinas, mas agora também eu acho que depois da pandemia, mais ainda, do Brasil todo. Então, é um prazer, sempre que quiserem, os estudantes quiserem fazer entrevista ou que quiserem vir conhecer a companhia, são super bem-vindos. Muito, muito, muito obrigada. Antes de qualquer coisa, eu tentei resumir ao máximo o currículo e tal, Ah, mas tá ótimo. muito extenso. Eu queria saber se você quer complementar com alguma coisa, tanto Não, da sua tá formação. ótimo. Foi muito bom. Ai, que bom. Então, antes de adentrarmos a Dança Sem Fronteiras em si, eu gostaria de saber como foi a sua experiência em fundar uma companhia, né, no exterior e como eram os projetos da Patois Dance. Então, no exterior foi muito interessante, porque eu já dançava e trabalhava com teatro, com dança. Eu fui primeiro para os Estados Unidos
Fui primeiro para uma residência em Jacob's Pillow, que é na Filadélfia, e de lá conheci alguns coreógrafos que me chamaram para Nova York, aí eu fui, e aí meio que fui mordida, assim, por algo de querer sair um pouco. E aí quando eu voltei, foi bem uma época horrível, que agora estamos vivendo outra, mas foi a época do Collor, a época que mudou o dinheiro, prendeu o dinheiro, foi um horror. Eu falei, bom, tá na hora de sair um pouco. E saí para 6 meses. E 6 meses se tornaram 20 anos. Então, eu primeiro fui com 6 meses, com uma mochila enorme, e desses 6 meses foram 2 anos sem eu voltar, aí eu voltei depois de 2 anos para já ficar. E aí eu fui para vários países, acabei ficando no país de Gales, e no país de Gales, em Cardiff, em Wales, a gente começou um grupo de artistas a criar algo para um festival. E aí precisava ser uma companhia, não podia ser um grupo de artistas. E aí a gente começou, vamos criar uma companhia. Eu falei, mas eu não sei se eu vou ficar aqui. Mas tudo bem, vamos criar. E aí surgiu o Patois Dance. E a ideia do patois, que é um nome, né, em português, patois, que é um objeto de boa sorte, né? No candomblé você chama o meu patois aquilo que te dá sorte. Mas em francês escreve um pouco diferente, escreve com B, com O, né? Mas o patois é a mistura de duas línguas. Então, quando você mistura uma língua com outra, torna-se uma outra, né? Uma nova língua, que é o teu patois. E aí a ideia era brincar com essas duas coisas. Uma do patois como sorte, que a dança seria o que nos traz sorte. Então, quem está na dança ou quem vê a dança é contagiado, por isso tem sorte, muda, né, as coisas. E há uma dança que era mistura de várias danças. E aí fora, então, né, no país de Gales, eu tinha contato com pessoas de muitos lugares. Então, a gente era um grupo de artistas de Moçambique, da Finlândia, do Brasil, de vários países. Então, a ideia era misturar as línguas, misturar os corpos, misturar as linguagens. E aí a gente criou. E foi bem, a gente fez, e aí logo depois eu encontrei um diretor de um festival e eu comecei a contar de um espetáculo, mas na realidade aquele espetáculo estava na minha cabeça, eu não tinha um espetáculo. Que era um espetáculo que saíam muitos esqueletos de dentro de um armário, era um armário no meio da rua, e você abria esse armário e saíam 18 personagens que eram esqueletos de várias formas. Aí ele falou, tá contratado, eu quero esse espetáculo para abrir o festival. Aí a gente falou, nossa! Aí a gente teve que criar o espetáculo. Aí a gente passou um ano criando o espetáculo e abriu o festival e depois fez também muitos festivais. Aí eu acabei ficando, acabou engrenando e eu acabei ficando lá. No país de Gales eu fiquei 18 anos. Que legal. E no Patois Danceability, né? De onde que veio essa tua vontade de não emendar, mas de trabalhar a dança com acessibilidade, né? De trabalhar a questão das pessoas com e sem deficiência e tudo mais. De onde que veio essa vontade? É bem interessante a sua pergunta, porque foi algo que foi acontecendo. Então, às vezes, as pessoas... Eu nunca parei e falei, vou trabalhar com pessoas com deficiência. Não, o que aconteceu foi que a ideia do Patois, né, já começou com essa mistura dos corpos, mistura das linguagens. Aí, depois de um tempo, eu comecei a ser chamada para trabalhar com diversos grupos. Então, eu fui trabalhar na Irlanda do Norte numa época que ainda estava muitos conflitos. E aí tinha os católicos e os protestantes. Então, eu trabalhava nos dois lados. Eles se encontravam para dançar e tinham vans que levavam as pessoas e depois elas já tinham que ir embora, porque senão daria algum problema. Depois fui trabalhar com pessoas em reabilitação de heroína e mulheres, depois com mulheres também que tinham sido presidiárias. Aí comecei a trabalhar com vários diversos grupos. E nisso eu fui chamada por uma escola para trabalhar com jovens com deficiência. E aí eu falei, não é a minha especialização. Então, daí o diretor falou, não, a gente acompanha o seu trabalho e eu acho que vai ser ótimo. Eles vão aprender muito com você e você vai aprender muito com eles. E realmente mudou minha vida. Assim, eu amei, me apaixonei por aquele trabalho e aí segui trabalhando muito com projetos que integravam tudo, que aí integravam pessoas com deficiência, com não refugiados. Um mesmo projeto tinham várias escolas, instituições, organizações. E aí esses trabalhos que eu fui fazendo me renderam alguns prêmios e aí que eu fui conhecer o Danceability, porque eu não conhecia o Danceability, mas através do meu trabalho as pessoas começaram a falar, tem alguém nos Estados Unidos que faz um trabalho muito parecido. Você conhece? Aí eu não conhecia. E aí eu fui conhecer e
consegui também algumas verbas para ir estudar nos Estados Unidos e trabalhar com a Alito. E aí que eu conheci o Alito e fiz o Danceability e juntei o Danceability ao meu trabalho. Então, aí eu coloquei o Patois Danceability, que era misturando, né? E aí fizemos alguns projetos lá. E aí, depois disso, eu segui sempre trabalhando nessa linha com a diversidade, porque eu acho muito mais interessante. Eu não trabalho, não é porque eu faço um trabalho para o outro, ou porque eu quero algum lugar no céu, mas porque eu acho muito mais incrível dançar com corpos diversos e com pessoas que trazem algo diferente para mim do que uma companhia. Eu acho que eu jamais voltaria a trabalhar com uma companhia de corpos todos iguaizinhos, todo mundo muito parecido, porque não traz o que eu quero, assim, para minha pessoa, porque eu fui trabalhando, eu hoje, quanto mais diverso o elenco, mais diversa a companhia, quando eu vou dar oficinas, eu sempre dou oficinas misturadas, onde tem pessoas de diversos lugares, pessoas de diversas formações, diversos corpos, porque eu acho que traz uma camada mais interessante para o trabalho. E então até foi por aí que eu fui. Foi assim que me levou, assim, não foi uma coisa, vou fazer, vou ajudar. E, inclusive, quando eu voltei para o Brasil, aliás, o que me trouxe para o Brasil foi minha filha, né? Por isso que eu voltei, eu tenho uma filha e que a agora mesma está adolescente. o motivo, o que trouxe? Mas ela era pequenininha e eu me separei e ela falava, mamãe quer Brasil, mamãe quer Brasil. E aí eu fui chamada na escola que ela estava, na creche, porque ela tinha um problema. Aí eu fui, né, muito preocupada. Que problema tem minha filha? Eles falavam, então, ela tem duas dificuldades. Uma, ela gesticula muito. Eu falei, maybe because a mãe dela é brasileira, né? Então... E a outra, ela beijava demais. Aí eu falei, acho que tá na hora de ir pro Brasil um pouquinho, porque, puxa vida, os problemas dela, né? Então eu vim para o Brasil para passar um tempo e agora já estou há 9 anos. Mas para ela conviver com a família brasileira, para ela falar português. E ela falava, mamãe quer Brasil, mamãe ama Brasil, Brasil. E ela tem carinha de britânica, mas adorava todas as coisas brasileiras. O samba, a capoeira. Que legal. E o Patois Dance, como ele continuou depois que você... Não, ele acabou parando. Não, ele não continuou, infelizmente. E também muitas das pessoas, né, que organizavam saíram para fazer outras coisas, mudaram de países. A circulação lá é muito comum, assim. Então, muitas pessoas não só voltam para os seus países, mas mudam, né? Vão para outros lugares. Então, acabou que não continuou, não. E aí, chegando em São Paulo, eu acabei criando Dança Sem Fronteiras, que foi essa ideia mesmo da dança não ter fronteiras, né? Da gente poder se comunicar e trocar através da dança, da linguagem da dança, que eu acho que é possível. E acho que o corpo, ele independe da sua... Cada um pode vir com a sua cultura, mas conseguir conversar através do corpo. Que legal. E hoje em dia, você ainda aplica o Danceability no Dança Sem Fronteiras? Sim, não, inclusive eu dou vários cursos. Agora eu estou dando uma formação, assim, uma introdução, né, do método para uma companhia em Belo Horizonte, que é a Ciananda. E durante a pandemia, isso foi uma das coisas que aconteceu, que foi que eu trabalhei muito online. Então, desde março, quando fechou aqui em São Paulo, eu comecei a dar muitas oficinas online e muitas jams. A gente estava fazendo parte de um fomento à dança, que agora terminou, e aí a gente conseguiu que, através do fomento, a gente pudesse abrir as oficinas não só para São Paulo. E aí foi incrível, a gente tinha 20, 30, 40 inscritos de todo o Brasil, assim, então foi muito interessante. E sim, eu ainda trabalho bastante com o dança. O Danceability virou parte mesmo integral do trabalho. Uhum. Que legal. E eu vi que agora vocês estão fazendo alguns videodanças e tudo mais. Como que estão os projetos da companhia no momento? Então, o videodança é algo assim que sempre acompanhou de alguma forma, mais que o videodança, a questão da câmera, né? Da filmagem. Então, desde já lá do País de Gales,
havia uma pesquisa sobre como é que é dançar para a câmera, né? Como que é, não filmar um espetáculo, mas como é fazer algo para a câmera. Então, lá a gente fez muitas coisas para televisão. Então, por exemplo, esse espetáculo do esqueleto, ele é um espetáculo baseado na Dia dos Mortos do México. E aí, para a televisão, a gente pensou, onde a gente vai fazer? Como é que vai fazer? Aí eu propus um cemitério, que a gente ia fazer num cemitério para a televisão esse espetáculo. Só que aí as pessoas lá falaram, não, cemitério. Tal. Aí a televisão veio com um cemitério de carros, um car yard. Aí era onde estavam todos aqueles carros abandonados e acabados. Aí primeiro eu falei, mas não, como assim? Mas aí ficou incrível, porque a gente acabou indo nesse lugar e os personagens saíam daquelas carros todos arrebentados. E aí a gente fez todo o espetáculo para ser filmado. Então já era um trabalho, uma pesquisa da questão da dança para a câmara, né? Uhum. E aí depois no Brasil a gente começou a estudar pequenos videozinhos, como é que seriam fazer pequenos vídeos e essa questão da representatividade da diversidade. Que quando eu cheguei no Brasil eu comecei a achar isso muito importante, cada vez mais, já achava, mas mais ainda, que é das pessoas estarem representadas, né? Terem espetáculos com pessoas, espetáculos profissionais, né? A gente trabalha, também faz coisas abertas, mas a maioria que o Dança Sem Fronteiras faz, fora a educação, são trabalhos profissionais. Então, bailarinos profissionais com deficiência, e por que não, né? E que fossem representados em espaços culturais. A gente chegou, antes de fechar tudo, na pandemia, a gente chegou a se apresentar no Teatro Municipal, parte de um evento. Então foi, porque essa era a ideia de ocupar os espaços com um grupo diverso, um grupo com corpos diversos, com cores diversas, com habilidades diversas. E aí a gente começou a pensar isso nos videozinhos. E a gente fazia, mas nunca tinha muito tempo. E aí com a pandemia, câmera, filme. Daí aí uma coisa juntou na outra, né? Assim, por que não pesquisar mais agora, entrar nesse campo pesquisando bastante? Então a gente passou um ano com os bailarinos fazendo seus filmezinhos, pesquisando, cada um fazia em casa, junto com uma pessoa que é do audiovisual, que é o Felipe Oliveira, que me ajuda muito. Eu gosto muito de trabalhar em equipe, né? Então, assim, sempre tem pessoas ajudando. Então, o Felipe entrava, falava com quem tem baixa visão, com quem não consegue arrumar a câmera, porque às vezes a pessoa não está nem se enxergando para se filmar, né? Então, tinha alguém de fora ajudando nesse processo, mas ajudando da sua casa. Uhum. E aí a gente começou a ver como era possível fazer isso à distância e foi fazendo, fez alguns videodanças. E tá aí, tá na busca de novos projetos, tá inscrevendo. A gente tem vários, tem 2 filmes que estão muito legais, que a gente está tentando inscrever em festivais. E a gente vai começar um projeto com o País de Gales, que vai ser a primeira vez, desde que eu voltei, que a gente vai fazer uma parceria. E é muito incrível, com um artista do teatro, né? Não é da dança, ele é do teatro, mas com baixa visão. E a gente vai fazer 2 projetos com ele. Vai fazer um projeto que ganhou Unlimited e depois vai fazer um projeto mais ligado a teatro com 2 atrizes cegas também e cantoras. E tudo online. Realmente então, sem fronteira, né? É muito incrível. E assim, era uma vontade muito grande que eu tinha mesmo de voltar à parceria, né, com fora e que as pessoas daqui também pudessem ter essa experiência. Então vai ser muito bonito, porque a gente vai ter essa experiência no computador e quem sabe, né, quando abrir tudo, a gente também não pode se encontrar. Com certeza, essa experiência de trocas é sempre muito importante, né? Você falou agora que vocês vão trabalhar com esse artista do teatro, né? Eu queria saber, as pessoas que compõem a companhia, eles são artistas especificamente da dança ou tem de outras áreas artísticas também? Que estão na companhia? Isso. Então, que estão na companhia tem uma grande afinidade com a dança, mas também, por exemplo, uma das performances veio do teatro, né? Então, tem uma mistura, mas principalmente é da dança, e se não é da dança, dança, ou está disposto a uma formação. Tem uma das participantes que está desde o começo da companhia, desde 2011, que tem baixa visão, que é a Lucinéia, que ela tem artrite reumática também, e por causa da artrite, que foi deformando os ossos, ela acabou perdendo bastante da visão, ela tem 20% de visão.
E eu conheci ela num seminário para pessoas cegas e com baixa visão, e ela começou a me seguir e ela está comigo desde o começo. Então, é uma pessoa que a formação dela maior é a companhia, assim, é o Danceability, é o meu trabalho, e ela tá desde o comecinho. E é lindo, assim, ver ela dançando hoje, você fala, nossa, que bailarina incrível. E é isso, assim, é uma questão de uma formação mesmo, de querer se formar também com um corpo para dança, né? Então a gente treina, a gente faz exercício, a gente faz um monte de coisa. Que legal. Eu gostaria de saber também, dentro das suas vivências, né, da companhia e tudo mais, qual para você foi a vivência, a experiência mais marcante? Mais marcante? Ai, são tantas, é difícil a gente... Então, um dos bailarins... Tem muitas, assim, mas da formação da companhia a gente começou com a Lucinéia, como eu contei, com outro bailarino que agora já não está mais, que era o Beto Amorim. A gente começou ensaiando numa escola, que a gente conseguiu uma residência, a gente ganhou um prêmio da Holanda para fazer uma residência dentro de uma escola pública em São Paulo. E aí eu fiz uma formação na SP, Escola de Teatro, e tinham muitos inscritos, tinham 500 fichas para mim escolher. Era muita ficha. Eles falaram, joga para o ar, o que cair você escolhe. Falei, não. Aí passei o Natal, Ano Novo, lendo as fichas e tal. E escolhi no número de pessoas que eu escolhi, que eram 30, eu escolhi, das 500, eu escolhi 2 que não falavam que era mãe e filha. E aí um era o Rafael, que também não dizia que tinha síndrome dos ossos de vidro, só falava que ele tinha lá algumas coisas, mas eu gostei da forma que ele falou. Ele colocou que tinha uma deficiência. E escolhi a mãe dele. E aí, na hora que as pessoas foram se apresentar, ela super emocionada falou, primeira vez que eu vou dançar com meu filho e que meu filho vai participar de uma dança contemporânea, de uma coisa diferente. E eu achei muito incrível ter escolhido os dois, né? Eu acredito nessas coisas da vida, nessas coisas do universo mesmo que acontecem. E aí, para o Rafa, foi a primeira vez que ele começou a dançar muito fora da cadeira. Então, ele está na companhia até hoje, isso foi em 2013, e ele fala que ele ama a companhia e ama a dança contemporânea porque ele descobriu o chão, né? Ele descobriu a possibilidade de sair da cadeira. E eu acho muito bonita a história dele, porque ele, como ele tem síndrome dos ossos de vidro, que é a osteogênese imperfeita, é a pessoa que quebra muito. Então, ele fala que ele quebrava muito até a adolescência e ele ficava na cama. E o que ele mais mexia era a cabeça. E ele começou a pensar, o que eu posso fazer só com a cabeça? Vou dançar com a cabeça, né? Quem sabe? E ele começou a entrar na dança pela cabeça. E é uma das coisas que a gente fala, que se você pode mexer uma parte do corpo, que seja os olhos, você pode expressar tudo que o corpo inteiro expressa. Então, mesmo uma pessoa que só mexesse a cabeça, pode dançar, né? Pode se expressar através da dança. Então, foi muito linda, assim, a história dele, como ele entrou na companhia e ficou. E essa foi acho que mas tem muitas experiências, assim, o contato com o público. A gente faz espetáculos em teatro, mas a gente também gosta muito da rua, de fazer coisas na rua, de dar oficinas. E aí o contato direto com o público é muito legal, é muito incrível, assim. No começo, quando a gente criou o Dança Sem Fronteiras, era mais difícil achar lugares para se apresentar. Porque as pessoas achavam que ninguém vai querer muito ficar vendo uma companhia assim e tal. E não, o público gosta e não tem isso. E com o nosso trabalho não tem uma coisa de você ver e ter que ficar, coitados, porque não passa por aí. Passa pela beleza que é poder dançar e como nós podemos, né? Todo mundo pode e tal. Então, mas tem muitas histórias, muitas. Que legal. Gostaria de saber também, você disse, né, que o Danceability está ali intrínseco, né, às aulas, às oficinas, mas eu gostaria de saber como que você aplica a metodologia, né, como se planeja e aplica as aulas, oficinas para envolver todos os bailarinos, né, tornar isso acessível e igualitário, né? Então, falando um pouquinho, o Danceability é um método, né, que foi criado pelo Alito Alessi em 1987 nos Estados Unidos. É um bailarino que vem do contato, improvisação. Não é uma técnica de contato, é uma outra técnica, mas começou dessa raiz, assim, de como que a gente vai criar uma jam, como a gente vai criar um trabalho que é para todo mundo. E aí, nisso, ele viu que para isso precisava desenvolver algumas metodologias, alguns exercícios, e ele foi desenvolvendo.
E para você assim, ser professor realmente de dançability, você precisa treinar com a Alito, você precisa ter o certificado dele. Ainda hoje é assim. Então você passa um mês ou um mês e meio fazendo aulas todo dia, estudando com ele, com um grupo de pessoas, para aprender como aplicar a metodologia, a técnica do dançability. E uma das coisas que é o mais importante, né, quando você é professor, você tem que se comprometer a não excluir. E quando a gente é da dança, né, que a gente, né, vem da dança eu venho da dança desde pequenininha, é muito comum você escutar, faz o que você conseguir, faz o que você puder, né? Ou você fica ali no cantinho e você não consegue dar aquela pirueta. Ah, bom, fica aí, o dia que você conseguir você faz, ou faz o que der. Não pode, não tem isso, né? Todo mundo que está presente naquele dia, naquela aula, tem que poder fazer tudo que está sendo dado ali. Então, para isso, você cria estruturas muito simples, mas muito poderosas, porque os exercícios todo mundo pode fazer. E a gente trabalha com a técnica de improvisação. E a improvisação como uma técnica, então ela tem várias estruturas, e nessas estruturas todo mundo pode se encontrar. Então, se você tiver numa oficina alguém que é tetraplégico, né, como eu disse, que move só os olhos, se você fizer mover e parar com qualquer parte do corpo, pronto, essa pessoa já está incluída, porque ela pode mover com os olhos, né? Ela pode mover um pouquinho com a cabeça. Então, existem muitos exercícios e muitos que são pensados para você incluir todas as pessoas. E antes de encontrar o Alito, já era algo que eu falava muito sobre a linguagem. Eu sempre me preocupei muito com as palavras, porque eu tinha feito teatro Vento Forte, tinha sido atriz do Vento Forte, não sei se você já ouviu falar, do Ilo Krugli, que infelizmente faleceu recentemente, ano passado, mas assim, há 2 anos, o Ilo, ele sempre falava que as palavras eram muito poderosas, que o que você que quando você sai a palavra, você coloca como se ela saísse e ganhasse um corpo, ganhasse um espaço no espaço. Então que a gente tinha que ter muito cuidado com o que a gente falava, porque você não desfala, você não engole de volta a palavra. Uma vez que você colocou, ela ganhou vida. E isso me marcava muito com o que o Ilo, né, falava. Então, eu sempre pensei muito nisso. E quando eu fui morar fora e fazer os trabalhos que eu fazia com grupos diversos, eu pensava nisso, eu pensava como é essa linguagem. Quando eu trabalhei com as mulheres em reabilitação de heroína, elas me ensinaram muito isso também. Como elas eram guerreiras, fortes. E como não era uma fraqueza, elas eram muito fortes. Elas, em um determinado momento, não acharam outra saída e estavam em reabilitação porque queriam sair daquilo. E aí eu comecei a perceber como era importante, já percebia, mas comecei cada vez mais a sempre estar pesquisando essa questão da linguagem, como é importante o que você fala, como você fala, o que você diz, né? E eu acho que às vezes a linguagem já deixa a pessoa do lado, né? Então você tem que estar muito atento a essa linguagem. E é uma das coisas que, infelizmente, hoje em dia a gente vê no Brasil as pessoas falando qualquer coisa, né? E tudo bem, fala aí. E eu acho que não é. Acho que você tem que ter muito cuidado com as coisas que você fala, né? Com certeza. Então, uma das preocupações são os exercícios, né, como você vai fazer, as estruturas de exercício para incluir a todos, e também a questão da linguagem, né? Como você vai propor. Por mais que as pessoas entre elas falem, por exemplo, se você falar todo mundo andando, e metade do grupo não anda, você vai falar andando, você pode falar todo mundo andando, rastejando, rolando, pulando, já melhora, né? Então, é como vendo. Tem tantas formas de ver. A gente acha que a gente só vê com os olhos. Não. Eu aprendi, né, nesses anos de convivência que a gente vê com o tato, a gente vê de tantas formas, né? Então, é isso, assim, é ter esse cuidado com a linguagem. Que legal. Eu queria só abrir um parênteses aqui antes de continuar. Você falou que o Danceability tem a questão das jams. Eu sou sapateadora e no sapateado a gente tem as jam sessions. É o mesma jam, são essas reuniões, né, de improviso. Isso. E eu adoro as jams. Então, é uma coisa que, assim, logo que eu cheguei no Brasil, começou por aí. A Dança Sem Fronteiras nasceu das jams que eu criei no Sesc Pinheiros e chamavam Jams para Todos. Então, eram sessões que qualquer um que chegasse podia entrar. E a gente tinha que estar pronto. Então, eu tinha um grupo de músicos profissionais, alguns bailarinos comigo que estavam preparados.
E entrava todo mundo. Então, assim, tinham pessoas bebendo num bar do lado e vinham dançar. Teve um dia que chegaram 15 pessoas cegas. Vieram de um ônibus, vieram juntas e a gente veio dançar. Então, tinham 15 pessoas cegas, pessoas do bar, tinham crianças, tinham cadeirantes, tinham pessoas velhinhas que estavam ali jogando dominó, que estavam fazendo algum joguinho, quiseram vir dançar. Vamos pegar uma cadeira, pode dançar sentado. E aí, dessas jams que aconteceram durante um ano, a gente acabou formando a companhia. A companhia nasceu das jams. Então, as jams é algo que eu adoro fazer. E aí, com a pandemia, veio como é que vamos fazer jams pelo computador, né? E a gente faz agora. A gente faz jams online. Então, a gente improvisa com a casa, a gente pega as coisas da casa. Então, aparece gato, aparece objetos, aparece de tudo. E tem sido bem legal também. Então, é o mesmo princípio, exato. Que legal. A gente falou, né, da experiência mais marcante, o que foi uma das coisas que mais te marcou, mas também gostaria de saber qual foi o momento mais desafiador dentro da companhia. Na Dança Sem Fronteiras, eu acho que foi quando a gente ganhou a nossa primeiro PROAC. A gente fez um espetáculo lindo, que tinha projeções, ele era super... assim, exigia um teatro, exigia muitos recursos para a gente apresentar, porque ele tinha... tem alguém que quer fazer as jams. Vamos organizar jams de várias danças aí. Vamos. Isso aí. Aí, a gente fez esse espetáculo e ele estava lindo. E a gente não conseguia apresentar. Isso faz tempo, né? Foi em 2013. A gente não conseguia apresentar, a gente não conseguia lugar para apresentar. E as pessoas falavam, mas esse trabalho aqui não cabe. Mas eu acho que ele é para quadra. Então, a gente falava com alguns lugares, eles falavam, tá, tudo bem, vocês podem se apresentar na quadra. Eu falava, mas não é para quadra, é um espetáculo de teatro. Mas... E as pessoas não entendiam, assim, o que era, sabe? As pessoas ficavam, tipo... Foi muito difícil. Eu acho que esse foi um dos desafios. E outro, que desde lá de fora, a minha política sempre foi que a diversidade está no palco e está fora. Então, sempre, eu faço trabalho de formiguinha mesmo, convido as pessoas. Hoje em dia a gente já tem um público que nos segue, mas no começo era formiguinha, chamando, mandando convite. Então, quando a gente apresentava, vinham pessoas com paralisia cerebral, vinham pessoas cegas, vinha várias, e na plateia tinha essa diversidade. E alguns lugares falavam, não, mas a gente não quer uma plateia diversa. Eu falava, como assim? Como que vai estar a diversidade só no palco? Mas se tiver uma pessoa do meu lado, assim, mexendo, ou, eu vou ficar constrangida. É a vida, é parte, amanhã pode ser você, né? Então, eu acho que também foi um desafio das pessoas entenderem que é uma questão de cidadania, né? Não é uma questão... Todo mundo tem o direito de estar em todos os lugares, tanto no palco quanto fora do palco, assistindo, né? Com certeza. Então, hoje em dia, quando a gente faz os espetáculos e a gente vai aos céus, a gente sempre chama, porque no começo as pessoas falavam, mas eu posso trazer os meus alunos com Down? Eu falava, claro! Mas se eles falarem alguma coisa, se eles gritarem, tudo bem, a gente tá ótimo, é maravilhoso. E é incrível, porque assim, quando a gente apresenta nos céus e tem essas plateias extremamente diversas, é lindo. É lindo ver como eles acompanham. E depois a gente abre para perguntas. E as pessoas ficam mais nervosas ainda. Como assim? Porque você vai entender o que eles estão falando. Deixa eles perguntarem. Então, acho que os maiores desafios foi isso. E aí, só para te contar, assim, a gente tem um livro que eu criei, que é para mostrar as fotos do trabalho para as pessoas entenderem o que é, deixa eu pegar uma foto desse espetáculo que eu te falei, para as pessoas entenderem o que era o trabalho, né? Que era o Dança Sem Fronteiras, o que era... Esse era o espetáculo que eu te falei, que a gente criou, tinha sombra, tinha... Então, a gente tem esse livro que conta do espetáculo, mas mostra muitas fotos. Ele é feito com 2 fotógrafos incríveis, o Ricardo Teles e a Silvia Machado. Silvia Machado é especialista em foto para dança. E além dele ter escritos e ele falar do trabalho, ele mostra a nossa versão, o que a gente acha da diversidade, né? Como que a gente retrata ela. E aí acho que esse foi os maiores desafios, que era as pessoas entenderem,
no começo, as pessoas entenderem o que era que eu queria dizer, né? O que era esse trabalho com inclusão, que eu não chamo de inclusão, né? Eu chamo de um trabalho com habilidades mistas. Mas o que era esse trabalho com as pessoas? E aí que eu falei que as pessoas vêm, né? Então, por exemplo, quando a gente vai para a rua, olha, as crianças da rua começam a dançar com a gente. Isso é na frente do municipal. Então, eu criei, logo depois desse tempo que eu consegui aí um outro edital, a gente criou esse livro, fez esse livro, para mostrar o que é o trabalho e mostrar que é belo, que é um trabalho artístico, que é um trabalho finalizado, que é um trabalho profissional com pessoas diversas, gente. Hoje é diferente, assim, mudou muito, né? Eu estou te falando de quase 10 anos, 9, 8 anos atrás. Eu acho que a gente andou um bom caminho. Mas também não sei, né? Agora a gente está num momento bem difícil, onde as coisas parecem que vão para trás, mas vamos esperar que vão para frente de novo. Sim. Esse livro está disponível em algum lugar para ver? Tá, comigo, com a companhia, né? Então, através de qualquer das redes sociais que a gente tá, pode nos escrever, dizer que tem interesse, aí eu combino e envio. Já Agora que os correios estão abertos, eu posso enviar. Ele tem um pequeno custo, né? Porque eu tenho que enviar, mas a gente combina. A gente tem página no YouTube também, né? Que é Dança Sem Fronteiras, que eu convido as pessoas a se inscreverem. Que a gente tem lá muitos vídeos, né? Muitas apresentações, muito vídeo dança, muita coisa para ver. A gente tem também um site, que é o dançasemfronteiras.com.br, e aí tem Instagram e tem Facebook. Que legal, que legal. Você estava comentando, né, das diferenças que tem dentro do grupo, né? A gente sempre costuma pensar o outro como diferente, quando na verdade somos todos uma grande pluralidade, né? A gente gostaria de entender, eu falo aqui por a gente, porque né, é o grupo que está, né, reunimos aqui para fazer as perguntas, mas a gente gostaria de saber qual é a diversidade ou as diversidades, né, que o projeto atende no momento. Então, é muito legal a sua fala, e é isso que eu digo, hoje em dia mudou muito, por isso eu digo, todos os estudantes que quiserem vir, venham, e é uma coisa que a gente foi vendo com o tempo, quanto mais foi passando, mais pessoas vindo. A gente recebe todos os anos vários estudantes de várias universidades, e isso é muito legal. E essa fala que você fez é essencial, porque era isso que no começo era o mais desafiador, né? Porque não é o outro, né? A diversidade, a diferença, ela é intrínseca. Agora, você vai ver, é muito incrível, porque um dos trabalhos que eu fiz, um dos lugares que me chamaram para trabalhar, teve algumas pessoas que queriam que me demitissem. E escreveram para o diretor, na época, o Ivan Cabral, da ESP, que, nossa, a Fernanda Amaral não pode estar dando essas aulas, porque ela ensina que somos diferentes. Ela está dando um trabalho dito de inclusão e ela fala o tempo inteiro que a gente é diferente. Ela não fala que somos todos iguais. Aí queriam que me demitisse, porque eu falava que todo mundo era diferente. Então, assim, gente, esse é o ponto 1. Somos diferentes, ninguém é igual. Eu uso óculos, você também, mas com certeza é diferente o nosso nível da necessidade do óculos, né? Todos nós temos diferenças, assim, é parte daí, de aceitar que eu sou diferente de você, que não é que eu sou diferente de quem usa cadeira de roda, sou diferente de todo mundo, cada um tem as suas características, e por isso dançability, porque é a dança das habilidades, porque todo mundo tem uma habilidade. Não existe alguém sem uma habilidade. Então, a gente foca no potencial, a gente foca no que cada um pode fazer, não no que cada um não pode fazer. Então, isso é uma das coisas. E a outra coisa era as pessoas quererem que a gente, como se a gente usasse placa. Ah, mas quem são os PCD? Como assim? Eu não vou usar. Esse aqui é isso, aquele. Você assiste o espetáculo e as pessoas falam que quando elas assistem, mesmo quem está numa cadeira de roda, elas esquecem. Elas não passam o espetáculo inteiro pensando aquele é o deficiente, aquele... porque isso vira parte do contexto. Então, a gente não tenta não focar, sabe? Não tenta dizer esse é isso, esse é... E muitas vezes as pessoas também não querem ficar falando. Elas querem... recentemente, o Rafael, que é a pessoa de cadeira de roda, ele falou, quando eu morrer, eu quero ser lembrado como um bailarino que
com deficiência, um bailarino que tinha síndrome de osso-vidro. Não um deficiente que era bailarino. E isso é muito bonito, né? Então é por aí. A gente tende a atender quem quiser. No trabalho educacional não está fechado para ninguém, está aberto para todos, né? A gente tende a atender todos. Na companhia, a companhia ela foi se formando, então ela é uma companhia, não é que ela está fechada, mas ela é uma companhia de dança. Então, no momento, são essas as pessoas. Às vezes acontecem encontros e pessoas entram na companhia, pessoas saem, como qualquer companhia de dança, não tem nenhuma diferença, só porque tem alguém que tem baixa visão, alguém que tem síndrome de osso e vidro, alguém é gordo, alguém é magro, alguém é negro. Não tá lá porque é isso ou é aquilo. Tá lá porque foi um encontro, tá lá porque se aproximou do grupo, tá lá porque participou de uma oficina e entrou. Ninguém tá lá porque tem baixa visão, ou porque é gordo, ou porque, né, ou porque já é mais velho, ou o que seja. Então, só para te dizer que, nesse sentido, é como qualquer outra companhia. Porque às vezes as pessoas falam isso. Ah, mas precisa o quê? Precisa ter que deficiência para entrar na sua companhia? Não, não é assim. E, para começar, não é uma companhia que a gente se coloca uma companhia de deficientes ou com deficientes. É uma companhia que trabalha com a diversidade. Então, é uma companhia que, sim, trabalha com a diversidade, sim, tem diversos corpos. E pode ter montagens que tem a companhia. A gente sempre, eu gosto de estar com todo mundo. Então, as montagens sempre tem um monte de gente. Sempre tem 7, tem 8, tem 9. Mas nada impeça que algum dia a gente faça uma montagem com 2, com 3, né? Da própria companhia. Nos trabalhos educacionais, todo mundo está aberto para todo mundo. Aí depende também de eu conseguir recursos. Vamos dizer que eu vou dar uma oficina para vocês. Aí vai ter pessoas surdas. Aí eu vou ter que te falar, eu preciso de um intérprete de Libras. Você pode ter? Posso. Então, tem pessoas que são surdas. Eu não consigo dar oficina e interpretar em Libras. Não. Então, esse é um dos requisitos. Mas está sempre aberta para todo mundo. Assim, a parte educacional, ela é aberta para todo mundo. Não tem esse pode, esse não pode. Que legal. E em relação, assim, tem a companhia, né? Mas tem o projeto, essa parte educacional. Como é que funciona? É a companhia que aplica essas oficinas? Como que funciona isso? Então, a parte educacional, todo projeto que a gente ganha, né, todo o edital que a gente ganha, sempre entra junto uma parte educacional. Então, a gente ganha um edital para fazer um espetáculo, junto a gente faz jams, a gente faz oficinas e a gente faz residências. Normalmente, a gente faz essas 3 frentes, né, da parte educacional. E aí, quem dá essas partes sou eu, junto com a companhia. Porque eu acho que também a vivência ela é muito importante. Agora a gente está fazendo online, mas mesmo online existe uma vivência, você está trabalhando com o outro. Então, eu acho que é muito importante a vivência com os outros, né? É muito importante a experiência. Então, por exemplo, teve uma vez que eu fui chamada para dar uma formação para técnicos de uma instituição para trabalhar com a diversidade, trabalhar com pessoas com deficiência. E não ia ter um deficiente. Aí eu falei, como a gente vai dar essa formação? Aí eles me permitiram que eu convidasse. E deu tão certo o meu convite que foi uma van. Foi para uma outra cidade do interior e chegou uma van de pessoas afásicos. Então, algumas pessoas estavam em cadeira de rodas, outras muletas, outras tinham dificuldade na fala. E aí eles me ligaram, Fernanda, tá chegando um monte de gente aqui, o que a gente faz? Eu falei, não, eles estão indo para a oficina, para o treinamento. Porque eu acho que se você quer treinar para trabalhar com a diversidade, melhor você treinar com ela, né? Na experiência, na prática, né? Exatamente. Essa coisa é algo que você precisa estar ali interagindo, entendendo, sentindo, né? Inclusive, eu queria perguntar quantas pessoas a companhia tem agora? Quantos integrantes? Então, a companhia tem os integrantes que dançam, né? Então, a companhia no palco, a gente tem 7, às vezes 8. E junto aí você tem a produção, que são mais 2. Aí você tem o pessoal que faz o figurino, o cenário, que é mais um. Aí você tem a projeção, que é mais outro. Aí você tem a filmagem. Então, é mais de 10 pessoas. A equipe toda, né?
E nesse tempo de pandemia tem sido muito difícil, porque a gente não tem podido trabalhar, porque é muita gente, né? Mas a gente, sim, terminou fazendo um pequeno documentário de algumas cenas do espetáculo, com muito cuidado, com muita restrição, fazendo teste de Covid, e cair com uma equipe mais reduzida. Então, foi a primeira vez que a gente teve que ir para algum lugar e reduzir muito a equipe, não tá com todo mundo. Que legal. Esse documentário está disponibilizado em algum lugar? Eu vi um teaser dele no YouTube, mas eu não encontrei ele na íntegra. Então, como ele foi para o Fomento, ele está fechado agora e a gente está buscando novas formas de vincular ele, de ver se faz com o Sesc, com outras. E aí ele vai poder passar de novo e a gente quer vincular ele de novo para as pessoas verem. Porque é os bailarinos contando como criaram um espetáculo durante a pandemia. E um espetáculo com tudo, com cenário, com figurino, com uma trilha original todinha para o espetáculo. E tudo foi feito, cada um das suas casas e se reunindo pouquíssimas vezes no presencial. Meu, que legal, que projeto massa. Uma coisa, aqui tem duas perguntas que são um pouquinho mais específicas, assim, então eu fui deixando no final, caso a gente não tivesse muito tempo, né? A primeira é, em 2013, a Dança Sem Fronteiras realizou uma residência artística na Escola Alfredo Paulino, em São Paulo. Fale mais sobre essa experiência. Tiveram outros projetos, iniciativas realizadas com escolas públicas também? Então, você sabe que isso é uma das grandes penas que eu tenho, porque a gente achou que era um projeto piloto, que dali ia alavancar outros. E não, foi só esse. E foi lindo. Eu acho que foi uma das experiências mais bonitas, mais incríveis. Porque o que aconteceu? Não foi assim, a educação artística, né? A arte na escola. Não foi a arte parte da escola, a arte dentro da escola. Então, a gente escreveu esse projeto para o Príncipe Claus, que é uma fundação holandesa, e eles que patrocinaram esse projeto. E a ideia era, a companhia, na época, não tinha onde ensaiar, a gente continua não tendo, a gente não tem sede, não tem nada. E a nossa troca com a escola era a gente ter uma sala para ensaiar. Então, a gente criou todo um espetáculo, depois a gente conseguiu um PROAC, que aí ele ajudou a gente a criar um espetáculo, e a gente criou um espetáculo dentro da escola. Então, tinha uma sala da escola que era usada para audiovisual e era usada para a gente. Então, tinha uns tatames, podia fechar as cortinas, podia abrir as cortinas, e lá a gente ensaiava. Além dos ensaios, a gente abria e dava aulas para as crianças, ou elas vinham assistir os ensaios. E aí, o que acontecia? Chegava na escola o figurinista, chegava na escola os bailarinos, uma bailarina que na época que estava com a gente, que era a Zilda, cega, chegava gay, chegava de tudo. Né? Como é um grupo artístico, né? E entrando pela escola, e aquilo começou a fazer parte. Eles começaram a olhar e falar, nossa, mas isso... E aí o pessoal da limpeza ficava espiando a gente pelas janelas para ver a gente criar. Mas, nossa, o que vocês estão fazendo? Como é que... Nossa, a gente nunca viu uma dança assim, a gente já viu capoeira, já viu... Agora essa dança que vocês se abraçam e se rolam para cá e para lá... Aí as crianças queriam saber se a gente era casado. Eu e um bailarino que a gente dançava muito próximo, a gente falava, não, ele é casado com o Paulo, o Beto é casado com o Paulo. E eles, e foi muito, muito, muito legal. E aí começou a aparecer coisas assim, de um menino dizer, nossa, eu quero dançar, mas ninguém acredita que eu posso. E aí ele vinha e dançava com a gente. Um menino Down, que estava numa turma, ele vinha e dançava com a gente. Então foi um trabalho muito bonito que foi mudando a escuta dentro da escola. E inclusive a diretora muito parceira com a gente. E ela falava, ter vocês dentro da escola mudou algo na escola, né? Mudou a escuta. E no começo eles não conseguiam parar, eles gritavam, Aí a gente falava, não, vamos respirar, vamos ouvir. Aí um dia eles falaram, como que esse cego, né? Eu falei, pois é, ela não entra aqui, não quer trabalhar com vocês, porque vocês gritam demais, dá medo. Aí eles quiseram se vendar. Aí um dia a gente vendou todas as crianças e elas fizeram aula vendadas. E elas falaram, nossa, como o barulho é horrível, como vendado dá muito medo. Aí eles descobriram o silêncio através de vendar, né? Então eles falaram, é importante a gente ficar mais em silêncio. Então, foi muito, muito lindo, assim, esse projeto. E uma pena que não seguiu. E é uma forma
tanta gente, né? Não, a gente não tem espaço para ensaiar, não tem um lugar, então é uma troca, né? Imagina você tá dentro de uma escola, você tem um espaço para ensaiar e como troca as pessoas convivem com um projeto sendo criado, né? É para a gente ver como a arte é importante, né, nesse ambiente escolar também, né? Como tudo É, isso. e uma pena que não surgiram. A gente achou que esse projeto iria alavancar outros projetos, mas infelizmente não. Uma, Ainda não. Quem uma sabe? pena, mas esperamos que funcione em breve num outro momento. A outra pergunta, que também é um pouquinho mais específica em relação ao espetáculo Frestas do Olhar, de 2016, que ele trouxe essa relação com o corpo e o espaço urbano, né? Quais foram as pesquisas realizadas e quais foram os desafios dessa montagem? Então, essa montagem ela foi muito legal porque a gente ensaiava no Centro Cultural São Paulo, que é um espaço que aqui esse é o Frestas do Olhar, né? Então, aqui, ó, mostra a gente do lado de fora do espaço. Então, a gente estava num estúdio ensaiando lá embaixo. E aí a gente viu que a gente ficava totalmente escondido, né? E a gente já tinha feito essa residência na escola. Então a gente começou a ensaiar em cima, na parte aberta do centro cultural. E ensaiando na parte aberta, o que aconteceu? Tem uns jovens que faziam outras danças lá em cima, que tem muitos, começaram a querer nos conhecer, e os funcionários também começaram a vir. Ah, sabe que eu tenho uma mãe que perdeu a visão, eu tenho um tio que ficou cadeira, e eles estão muito tristes. Ai, queria tanto que conhecessem vocês. Aí as pessoas começaram a se aproximar da gente e a conhecer. Então, quando a gente chegava lá, todo mundo já nos conhecia. Foi uma experiência muito interessante. Também é uma pena que a gente não continuou. O problema que eu vejo no Brasil é que as coisas não têm continuidade. Eu era meio ingênua, eu achava que você faz um projeto e isso vai trazer outro e vai dar uma continuidade. Infelizmente, aqui não acontece isso. No Centro Cultural do País de Gales que eu fiquei 15 anos no Centro Cultural. A gente começou um projeto, esse projeto foi para outro, foram 15 anos. Aqui não, aqui é 2 anos, aí vocês já ficaram muito tempo, agora tchau, e aí você não consegue voltar para o espaço. Eu acho isso muito triste, essa falta de continuidade. E aí o que foi acontecendo lá era isso, as pessoas viam a gente e vinham falar com a gente. Então, quando a gente fazia a jam, qualquer coisa que acontecia, tinham muitas pessoas propostas a nos ajudar, porque todo mundo já conhecia. A gente tem um pequeno documentário que o Vigia, que ficava lá, tá falando da gente. Ah, é muito legal esse grupo, porque antes eu só conhecia... como é que ele fala? Eu só conhecia protesto, assim, onde as pessoas saem num protesto. Agora, as pessoas dançando, caminhando, dançando tudo junto, é o que é diferente. E aí a gente começou a ensaiar lá. E aí a gente criou um espetáculo pensando lá primeiro, que o espaço é muito grande, assim, esse espaço do Centro Cultural São Paulo. A gente começava de um lado dele, na rampa, e o espetáculo ele ia passando por toda a área aberta. Então ele tinha 1 hora transitando até chegar perto do metrô. Então, todo mundo que estava lá, de alguma hora, entrava em contato com esse espetáculo. Com a companhia, e com músicos. Então, músicos profissionais também tocando e se movendo com a gente, indo com a gente. Então, a ideia desse espetáculo, e como a gente criou ele, foi na prática também. Foi ensaiando no espaço aberto e vendo essa importância da visibilidade, né? Vendo essa importância das pessoas entrarem em contato com a arte, com ela sendo feita, e a desmistificação. Porque eu vejo que ontem, por exemplo, houve um protesto dos artistas que foi lindo, e os artistas todos falavam, olha, a gente pode ser mais conhecido, mas somos pessoas como vocês, somos pessoas como todos. E é isso, é óbvio, não é porque está na novela das 9, alguém que... não, somos... Todos os artistas somos pessoas, e essa proximidade, quebrar essas barreiras, sabe? Então, esse espetáculo ele foi criado assim, ele foi criado nessa ideia de quebrar as barreiras, né? E de se aproximar do público, de estar pertinho. Que legal. Então, só para terminar, e está pronto para outras coisas. Então, por exemplo, a gente fez esse espetáculo no Minhocão, que é uma área aberta, né? Que é um Minhocão de São Paulo, que no final de semana fica aberto. E aí, quando começou, e a gente andou pelo Minhocão com o espetáculo. E no comecinho, um menino pegou um sapato, e ele era filho, na época estava aparecendo, que a gente estava apresentando, ele era filho de uma moça que estava vendendo sacolé. E ele falou, eu quero ir com vocês. E ela falou, tudo bem. Eu falei, tá bom, no final a gente traz ele de volta. E ele fez o espetáculo inteiro com a gente. Ele pegou um sapato
E ele foi com a gente durante o espetáculo inteiro, junto com um sapatinho, porque era um espetáculo que chamava... tinha uma cena com sapatos, né? No Frestas. E ele pegou um dos sapatos e foi um personagem do espetáculo o tempo inteiro. E foi lindo, assim. Ela depois agradecia, ele agradecia. E foi muito bonito. Então, essas possibilidades, né? De quebrar essa barreira mesmo. Meu, que legal. Antes de eu desenvolver a próxima pergunta, eu queria ver se quem está nos assistindo tem alguma pergunta, porque como a gente tem o delay, aí vocês vão mandando a pergunta, enquanto ela vai respondendo a minha, depois aí a gente abre para perguntas, tá, gente? Então, digitem aí quem quiser alguma pergunta, quiser saber alguma coisa dos projetos, da carreira dela. Gente, fiquem à vontade, vamos movimentar. Ao ter a oportunidade de desenvolver essa pesquisa no Brasil, né? Você sentiu alguma diferença de aproximação com o público-alvo do projeto, tanto lá fora quanto aqui dentro? Não, eu acho assim que, como eu disse, é uma questão mais das continuidades. Eu acho que a continuidade é uma dificuldade. Eu acho também, logo que eu cheguei, às vezes, logo assim, né? Vamos falar, porque eu voltei, mas vamos falar em 2009, 2010, eu ainda voltei, depois vim definitivamente. Mas logo assim, no comecinho, alguns projetos me chamavam com essa experiência de lá fora. Então, eles achavam que eu ia falar que não é possível, né, fazer, que não é possível ter a dita inclusão, né, que não é possível ter alunos diversos dentro da escola, que não é possível que, para isso, precisa ter muitas coisas, uma rampa, muitas coisas técnicas que a gente aqui não tinha. E eu jamais falei isso, não acho isso. E eu acho que o que precisa ter é uma atitude. Porque claro que precisa ter a rampa, mas mais importante que a rampa é a atitude. E eu via no Brasil uma atitude positiva em muitos lugares. Então, não tem a rampa, mas vamos lá ajudar, vamos criar um mutirão para criar a rampa, vamos sim incluir. Então, um dos primeiros projetos que eu fiz numa instituição, nosso sonho, com jovens de paralisia cerebral, eu quis levar eles para o parque. Eu falei, vamos para o Parque da Água Branca, a gente vai fazer uma sessão lá. Ah, mas vão se assustar. Não, ninguém vai se assustar. Não tem por que se assustar. É lindo, eles são lindos. E aí, não tinha como a gente ir. Então, todas as mães vieram, a gente criou um trem. Então, a gente foi em performance pela rua, num trem. E a gente foi num trem, que eram as cadeiras de roda, né, lá, até o parque. E isso é maravilhoso, essa disponibilidade. Então, não tinha todo o recurso, mas a gente fez. E quando chegou no parque, o pipoqueiro entrou no trem, todo mundo começou a participar e no final as pessoas foram perguntar como a gente pode se aproximar de vocês, como a gente pode ser voluntário, como a gente pode, às vezes, ir lá dançar com esses jovens. E foi lindo esse projeto, porque eu falei, ó, tá vendo? É só sair, é só mostrar, porque há uma atitude que é positiva e que é muito legal. Então, eu acredito muito ainda nesse Brasil. Assim, acho que a gente está num momento muito difícil, querem destruir o nosso Brasil, querem destruir o que a gente tem de mais belo, mas a gente tem muita coisa bela, a gente tem que retomar esse Brasil. E a gente estava, antes de começar toda essa ruína, a gente estava num momento, né, de um Brasil legal, de um Brasil que estava dando visibilidade. Tá? E agora a gente está num retrocesso, mas que a gente tem que retomar. E eu acho que há diferenças, claro, mas eu acho que uma das diferenças principais é a continuidade, porque essas mudanças de gestões políticas, coisa destrói tudo que um fez para começar tudo de novo, e aí você fica nisso, né? E eu acho que nós artistas não temos que estar nisso, assim, independente de partido, de coisa, é a arte, a gente está fazendo... A gente é parte, né? Não existe um país sem arte, um país sem cultura, como não existe um país sem educação, né? É verdade. Acho que recebemos aqui uma pergunta, vamos ver. A Josier Franken perguntou: como sou autista, fiquei curiosa para saber se tem autistas no grupo. Na companhia, dançando comigo, não. Mas que participa de oficinas, sim. A gente já teve várias oficinas que, sim, teve pessoas autistas nas oficinas. Como eu disse, a companhia não é que ela é restrita. Não é isso, é que ela é uma companhia de dança. Então, nem tem audições para a companhia. Não é uma questão assim, é um grupo que foi se formando. E hoje em dia ele é grande. Para manter um grupo de 8 pessoas é muito difícil.
E é muito difícil, porque cada um que entra vem para um projeto e eu não consigo falar agora tchau, né? Então acaba ficando. Então a companhia agora está com 8 pessoas, mas não é que é fechada, é que é uma companhia de dança profissional que foi criando e a gente segue. Mas nas oficinas, sim, sem problema, claro que sim. Legal. A princípio foi essa pergunta que recebemos, mas temos um pedido para você enviar o livro para a FURB, então provavelmente depois vamos entrar em contato para pegar as informações do livro e tudo mais. Vamos fazer essa parte aí. Então, eu gostaria de pedir se você tem alguma mensagem para deixar, alguma coisa final, algo que queira adicionar à discussão. Então, a José está falando que sei que se o foco não é a deficiência, mas fiquei curiosa, estou querendo ir aí. Vamos criar links e parcerias assim com essa questão da pandemia. Claro que é horrível, claro que eu acho que o presencial é melhor, ninguém me tome errado. Claro que é muito melhor a gente poder estar se encontrando. Mas quando a gente não está, abriu algo que é muito importante, que é a gente criar conexões através dessas mídias. Vamos criar, eu estou aberta. Vamos fazer oficinas, vamos fazer encontros, vamos fazer conversas, como hoje. Eu estou entre uma aula e outra, entre uma reunião e outra, e entrei aqui. Então, vamos fazer conexões, vamos fazer parcerias. E sim, jamais o foco é a deficiência, porque esse não deve ser o foco nunca em nada, porque o foco é o que cada um pode fazer. E mesmo as deficiências não são fechadas. Você acha que, eu só pode fazer isso. E quando você vai ver, a pessoa pode fazer muito mais. Então, a gente é muito maior do que as coisas que nos restringem e nos colocam. A Fernanda só tem 1,5 metro, só vai poder fazer isso. Não, ela vai poder fazer um monte, viajou o mundo, falou um monte de língua. E é isso. Então, a gente pode, a gente é pensar que pode. Vamos. Gostei do vamos, vamos. Muito obrigada. E estou sempre aberta para as trocas. Muito obrigada. A gente que agradece a tua disponibilidade, a tua acessibilidade. Muito obrigada por estar aqui hoje. Eu sei que foi uma super correria, assim, de última hora, mas de verdade, muito obrigada. Eu acredito que essa conversa é muito importante. Então, muito obrigada. Obrigada. Nos vemos em breve. Nos vemos em breve. Um abraço virtual aí para todo mundo. Obrigada.